Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou de muito poucos purismos com relação a essa coisa de fazer uma sequência de um clássico, fazer um remake, do que é que seja. Eu não tenho nenhum problema com isso de modo geral, porque assim, o original vai estar sempre ali pra mim. Então assim, estragou a memória do original. Eu não tenho esse tipo de coisa, já falei isso aqui outras vezes. Principalmente quando a gente tá falando de Gladiador, o filme de 2000. Porque Gladiador, apesar de hoje ele ser considerado por muita gente um clássico, né, ser um filme inequivocamente de grande sucesso, ganhou o Oscar de melhor filme e mais outras 4 estatuetas, né, consagrou o Russell Crowe, o Ridley Scott também, à época, era o maior sucesso de bilheteria da carreira dele. Então, apesar de tudo isso, é um filme que está longe de ser uma obra-prima, né? Na minha opinião, pelo menos o Gladiador tem vários problemas, tanto de ordem estrutural, narrativa, temática, histórica, que na verdade nem é do que me interessa tanto, mas principalmente de ordem formal. Tem problemas muito sérios na direção, na condução da ação do Ridley Scott, sobretudo naquela primeira batalha, por exemplo, com os bárbaros, que eu acho uma batalha incrivelmente falha, assim, em termos de geografia, em termos realmente dos cortes nas sequências de golpes e de confronto físico. Sim, o filme tem grandes virtudes, ele tem grandes momentos, no geral ele até funciona pra mim, mas não é um tipo de coisa que eu falo, vou mexer naquele épico incomparável do Ridley Scott. Então sempre fui interessado nessa sequência que há tanto tempo ele está tentando fazer e que finalmente ele conseguiu, já estar em cartaz nos cinemas desde a quinta-feira, que é o Gladiador 2, né? Gladiador 2, para quem não sabe, ele, na verdade, o início, né, a ideia para fazer o filme surgiu há muito tempo, mas só recentemente que o Ridley Scott conseguiu realmente reunir todos os elementos necessários para continuar a história a partir do Lucius, que é o filho do Maximus com a Lucilla. Na verdade, inicialmente até se pensou na possibilidade de fazer um gladiador ressuscitando o personagem do Russell Crowe, mas isso foi descartado com o passar do tempo, e essa escolha de seguir a história a partir desse ponto de vista, como uma sequência, de fato, como um filme 2, nesse caso, sendo lançado quase 25 anos depois, eu acho muito apropriado, porque faz com que o filme tenha um aspecto muito próprio, um épico próprio, com personagens com motivações novas, com uma questão mais atual, sublinhada. E quando eu falo questão atual, estou me referindo aos paralelos que o Ridley Scott faz com o mundo contemporâneo, que ele sempre sublinha sem necessariamente se aprofundar neles, né? Mas enfim, e também evita que o filme seja uma sequência genérica que está ressuscitando personagens simplesmente para existir. Então isso eu acho muito positivo. O Lucius, no caso, que é interpretado aqui pelo Paul Mescal, no primeiro grande trabalho da carreira dele, assim, de um filme de grande produção, de grande estúdio, né? Ele foi levado para muito longe da mãe. A Lucilla, na verdade, mandou ele embora para evitar que ele fosse morto, já que ele era o único herdeiro ali ao trono, depois da morte do Commodus e do Maximus no primeiro filme. E ele vai morar na África, vai construir uma vida ali com a esposa e vai se tornar um guerreiro, até o momento em que a terra dele é invadida pelo Império Romano, né? Então, acontece essa conquista que transforma o Lucius em um escravo, e daí ele vai seguir aquela mesma trajetória do pai, né, do Maximus, a trajetória de se tornar um gladiador. No caso, ele é comprado pelo personagem excepcional do Denzel Washington, aqui numa interpretação que galvaniza e controla todo o filme, né, em todos os momentos em que ele aparece e quando ele não aparece também. E daí a trajetória, né, de resto a gente já pode mais ou menos imaginar qual vai ser, ou pelo menos parte dela. Uma das coisas mais interessantes em Gladiador 2 para mim é como, na verdade, o Ridley Scott, pela primeira vez em muito tempo, deixa que o entretenimento, o lado recreativo do universo, fale muito mais alto do que qualquer outra coisa. O filme tem sim um aspecto dramático ali no começo, na perda do personagem principal, que o Paul Mescal tem esse lado de ator dramático, contido e ao mesmo tempo raivoso, fervilhante, que funciona bem. Não é que não exista isso no filme, existe, mas o envolvimento é muito mais com a ação direta do que necessariamente com uma certa profundidade emocional. Não que o primeiro filme tivesse toda essa profundidade, mas o Russell Crowe é um ator grave e um ator que tem realmente uma imponência. A própria direção do Ridley Scott na parte dramática do primeiro Gladiador era mais solene mesmo, era mais tinha uma autosseriedade considerável que não está presente nesse segundo filme. Esse segundo realmente às vezes é uma comédia rasgada, principalmente se você for olhar a maneira como ele caracteriza os dois imperadores aqui, o Caracalla e o Geta. O Caracalla é interpretado pelo Fred Hechinger, que é um ator que está aí em alguns papéis interessantes no cinema e na televisão, em White Lotus, na Mulher na Janela, ele faz uma participação interessante, e aqui no Gladiador 2 ele realmente
realmente deita e rola com esse personagem, que é uma absoluta caricatura. Assim como o Joseph Quinn, que faz o irmão dele, né, o Guetta, que é um irmão um pouco mais consciente, um pouco mais normal dentro da loucura dele, porque ele tenta conter em alguns momentos o gêmeo dele, mas isso sempre tem um tom de paródia, sempre parece uma tiração de sarro gigantesca. E é uma linha tênue aí entre a paródia e uma coisa mais dramática que o Ridley Scott tentou fazer, por exemplo, no Napoleão, e tentou também no Kazaguchi, né? São dois filmes muito irregulares, principalmente por isso, por essa indecisão entre abraçar realmente a comédia, abraçar um lado mais camp do negócio e fazer, no caso, um filme que tenha uma consequência dramática mais carregada. Gladiador 2, pra mim, pelo menos, funciona muito melhor do que todos esses, e do que praticamente todos os últimos, 7, 8 filmes do Ridley Scott, por conta dessa convicção com que ele abraça isso. Formalmente, eu acho um filme também muito mais vigoroso do que alguns desses outros. Aqui, a direção de fotografia saiu finalmente do Dariusz Wolski, que vinha fazendo o trabalho de fotografia do Ridley Scott nos últimos anos, que era um cara que deixava tudo muito cinza, tudo muito bege, tudo muito sem cor, sem vida, e embora o filme tenha vários momentos acinzentados, bege ou com a luz branca estourada, ele tem muito mais cor, muito mais contraste, tem muito mais movimento e fluidez também, ritmo, do que os últimos filmes do Ridley Scott, né? Isso pra mim já é um ganho inestimável dentro da ação do filme. E a ação realmente é muito bem feita e muito bem cadenciada dentro da estrutura do filme, porque ele tem realmente alguns pequenos blocos dramáticos mais concentrados e às vezes muito apressados também, isso é um problema muito sério do filme, mas a ação não é frenética de uma maneira que você fique cansado dela ou que você sinta uma certa repetição, como eu sinto, por exemplo, no Napoleão, que você tem grandes blocos de batalha, aí um grande bloco de personagens em cenas fechadas, escuras, conversando bobagem ou conversando coisas pouco interessantes do ponto de vista dramático. No caso aqui não. Aqui as cenas dramáticas, as cenas de conversas estão sempre mobilizando a história e você tem, claro, essas excelentes atuações, tanto do Denzel Washington, que realmente é o rei aqui de tudo, né? Mas também do Paul Mescal. Gosto muito do Pedro Pascal também, embora eu ache ele um pouco subaproveitado no encaminhamento final do personagem dele. E essa, na verdade, acaba sendo a principal deficiência aqui do Gladiador 2, na minha opinião. A maneira como os conflitos na segunda metade vão se apressando, se afobando para que o filme se conclua dentro de 2 horas e meia. Me parece, pelo que eu tenho visto também de comentário do Ridley Scott, que esse vai ser o filme definitivo de Gladiador 2, né? Que não vai ter corte do diretor. Nesse caso, para mim, é uma pena, porque realmente é um desses raros casos em que eu definitivamente queria ver mais desses personagens, especialmente do Denzel Washington e desse encaminhamento final do projeto, na maneira como os conflitos vão se resolvendo, porque passa muito a sensação, para quem assistiu o filme talvez entenda do que eu tô falando, lá no terceiro ato, de que ele quis condensar um monte de acontecimentos num mesmo cenário. E ele consegue orquestrar isso muito bem, então eu jamais fiquei cansado, jamais fiquei desinteressado com aqueles acontecimentos, muito pelo contrário, mas eu fiquei com vontade de entender melhor, por exemplo, como é que o personagem do Paul Mescal foi se tornando líder daquelas pessoas que estavam em volta dele. Ele simplesmente se torna líder. Eu queria entender também mais do passado do Macri, nos personagens do Denzel Washington. Eu queria entender mais daquela dinâmica que ele queria estabelecer ali a partir do controle dos dois imperadores, a partir do que ele começa a fazer com os imperadores, que eu não quero entrar em detalhe para não entrar em terreno de spoiler brabo, né? Então tudo aquilo me é interessante do ponto de vista da estrutura do que o Ridley Scott quis fazer, junto com o roteiro, claro, do David Scarpa, mas na prática ficou muito apressado e o desfecho, ainda que seja super empolgante em termos de ação, ainda que a sequência de embate seja legal e seja sem nenhuma cerimônia muito violenta, o que eu também gosto bastante no filme, soa anticlimático também. A maneira como tudo se conclui, a maneira como a última cena acontece, é o tipo de coisa que é assim, nostalgia colocada só para obedecer realmente convenções de mercado. Você precisa ter aquele elemento ali para remeter, né, ao legado do primeiro filme, para você reconhecer o peso dele. Então é aquele momento que o filme sente a carga, né, histórica, no sentido cinematográfico da coisa, do Gladiador de 2000, e também ele não quer deixar de abrir um espaço para uma sequência, para um terceiro filme que, segundo o Ridley Scott, ele já está escrevendo, já está elaborando, né? Lógico que para esse terceiro filme acontecer tem um detalhe muito importante, que é o segundo filme precisa pelo menos pagar as contas, o que é bem complicado de acontecer, já que a gente está falando de um projeto de quase 300 milhões de dólares, aparentemente, devido principalmente à greve que afetou a produção no ano passado, e ele teve que ser inchado, né? O orçamento inicial, que era muito menor, foi completamente insuflado aí com esse problema.
Isso se vê na tela. Definitivamente é um filme que parece muito caro. De qualquer forma, tudo aquilo que o filme perde para o original do ponto de vista de peso emocional e dramático, para mim ele ganha especialmente nas sequências de luta, nas sequências de batalha, na clareza da geografia e da coreografia com que Ridley Scott encena essas sequências, encena a ação. Ele realmente melhorou muito como diretor de ação na última década, mesmo em filmes muito fracos, na minha opinião. Eu não gosto muito do Último Duelo, eu não gosto muito de Napoleão, mas é preciso reconhecer que mesmo nesses filmes, e agora principalmente em Gladiador 2, ele cresceu nesse ponto. E mais do que isso, trouxe aí um cinismo, uma certa desilusão dele com relação ao mundo, que está presente na violência e na falta de cerimônia que eu mencionei, como que as cenas brutais acontecem nesse segundo filme. Tá longe de ser um filme profundo, tá longe de ser uma tese sobre essa situação mundial, mas eu acho que justamente na maneira frontal com que ele abraça o cafona, o absurdo, o humor e mesmo a violência, ele acaba sendo até mais eloquente do que talvez fosse se começasse a falar demais. Uma surpresa positiva, eu realmente gostei de Gladiador 2 e, olha só, até torço para que Ridley Scott consiga, aí quase 90 anos de idade, fazer um terceiro filme. Quem sabe ele consegue atingir um patamar que nem o primeiro nem o segundo, na minha opinião, atingiram, de excelência e brilhantismo que tanta gente identifica.